Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui na nossa plataforma do Zoom, para mais uma palestra do Centro Espírita Cristófilos. Hoje o nosso companheiro Luiz Martins, responsável pela tarefa, irá nos trazer o tema Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. Então, como sempre fazemos, para nos ambientarmos para a nossa prece inicial, nós vamos fazer uma leitura do livro Episódios Diários, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E como os dois são filósofos, nós escolhemos uma página aqui com o título Filosofia de Compreensão. No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra, irreverente, diz-te um doesto e segue sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outra em mais, de quem sabes que te censura e mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costuma pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar do noutrem. Não é necessário que se despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censura nos outros, lapidando as tuas arestas, tornando-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Será que esses perturbadores do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isto será melhor para ti e para todos. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer aos bons amigos, aos nossos irmãos Cristófilos, por mais essa oportunidade que temos de divulgar a doutrina dos Espíritos. Querido Mestre Jesus, queridos e amados irmãos Cristófilos, em especial Antônio de Oliveira, Teresa de Jesus, responsáveis pela tarefa das reuniões da segunda-feira. Ampara, pois, Senhor Jesus, a todos nós, trabalhadores da sua seara, que possamos rogar por aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, vítimas da Covid-19, que eles possam ser amparados pelos nossos benfeitores espirituais. Rogamos paz e proteção àqueles que trabalham, contendo a pandemia, aos cientistas no descobrimento da vacina eficaz, enfim, todos que estão envolvidos na luta contra essa guerra da Covid-19. E rogamos também aos nossos bons amigos que inspirem o nosso companheiro Luiz Martins, responsável pela tarefa da noite de hoje. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, possamos iniciar os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meu amigo Luiz, a palavra é toda sua. Obrigado. Posso ligar? Pode começar. Olá, gente amiga. Estão todos bem? Então, nós hoje estamos incumbidos de falar sobre Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. E nós nos baseamos no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução número 4. Esta é a base para o nosso estudo
embora tenhamos feito outras pesquisas e com certeza, um apanhado daqui e dali, vamos apresentar mais algumas coisas além daquilo que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, com certeza, que nós não temos a veleidade de querer que tudo que nós vamos apresentar seja compreendido como verdade absoluta. Porque cada um tem a sua maneira de interpretar, de assimilar e de se expressar. Então, graças aos grandes sábios que têm aparecido na humanidade, a gente se consola de alguma forma, nossas dúvidas, as nossas incertezas, sabendo que tudo na vida é relativo, mas estas expressões a gente as deve, por exemplo, a Einstein, quando nos falou da lei da relatividade. Então, nos dá assim, essa ideia de que não podemos afirmar determinadas coisas categoricamente, porque pode não ser bem assim, já que tudo é relativo. E um outro alemão, também muito sábio, há 90 anos, ligado à física quântica, que foi Werner Heisenberg, também nos trouxe elementos de valor, no sentido de que, quando seus companheiros queriam apresentar verdades, ele apresentou o princípio da incerteza. Então, quando nós temos dúvidas, com certeza que nós vamos investigar, nós vamos buscar, nós vamos estudar e nos aperfeiçoar. Quando nós temos certeza, nós nos cristalizamos naquela convicção de tal modo que, às vezes, os erros, os equívocos, eles vão de geração em geração, de uma forma, enfim, inexplicável. Sabemos que existem no Oriente povos que, apesar da sua grande religiosidade, ainda acreditam que se o irmão está sofrendo, é porque ele tem que sofrer, então deixa sofrer. Quando esta nossa doutrina nos traz a ideia muito mais clara, aproveita a oportunidade de ajudar o teu irmão, que com isso também vais evoluir e vais aliviá-lo do sofrimento. Bem, nós sabemos que nada existe na natureza que seja de geração espontânea. Todos os elementos da vida, todas as formações são oriundas de formações anteriores, das quais são herdeiras. E é tudo assim. E a nossa doutrina está inserida nesse contexto. Porque quando a gente vai ver as suas bases, quantas coisas foram ditas antes da nossa doutrina. Lógico, a nossa doutrina nos traz aí uma claridade de muitas coisas que estavam tanto quanto obscuras, mas o passado é sempre importante para que nele possamos nos apoiar. Então, nós sabemos que a doutrina espírita ela tem fortes implicações no catolicismo, que, diga-se bem da verdade, está longe de poder ser chamado de cristianismo puro. Na realidade, cristianismo puro ele só foi nos 3 primeiros séculos. Nos 3 primeiros séculos, a reencarnação era fato conhecido de quase todos. E, a partir do Edito de Milão, em 313, e pela influência do imperador Constantino, depois, mais tarde, no século VI, isto é, 230 anos depois, houve mudanças no rumo do cristianismo. E, infelizmente, os cristãos antes perseguidos viraram perseguidores. Então, quando aqui falo mudanças, na verdade foi mudança para pior. Mas, enfim, são as imperfeições humanas, né? Depois, em 325,
deu-se outro concílio, o concílio de Niceia. E aí foi iniciada a ideia da proibição da reencarnação. Enfim, um absurdo, mas, infelizmente, isso aconteceu. Esta decisão teve a aquiescência do imperador Justiniano, influenciado por sua esposa Teodora, que tinha medo de passar por encarnações menos felizes no futuro. Ela era uma pessoa cujo comportamento não era assim muito justo, muito aprovado, e as massas que tinham conhecimento da reencarnação lhe diziam: olha, tem cuidado, imperatriz, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, porque agora você é bonita, famosa e rica, mas na próxima encarnação você não terá nada disso. Provavelmente você vai ser feia e miserável. Isto deixou-a furiosa, e daí é que ela começou a influenciar o Justiniano de tal forma para acabar com essa ideia da reencarnação. Então, digamos assim, a reencarnação, neste caso, foi proibida por decreto. Depois, mais tarde, em 1414, houve o julgamento de Jan Hus. E nós sabemos, quando falamos de Jan Hus, estamos falando de Kardec. Trata-se do mesmo espírito. E aqui nós vemos, aqui nestas imagens, à esquerda o julgamento e à direita já a fogueira. E neste momento terrível, este espírito, João Hus, segundo temos lido e aprendido, simplesmente estava na maior tranquilidade, sua fé, sua certeza de que passaria por sofrimentos atrozes, mas que tudo isso seria muito rápido, porque logo passaria às mãos de espíritos superiores que o acolheriam. Ele ainda disse: hoje vós queimais o pato ou o ganso, porque parece que na linguagem tcheca, Hus tanto pode ser uma ave como a outra. Diz, mas este ganso, no futuro, voará muito mais alto, voará como um cisne, ou como um cisne, longe de vossas labaredas. E por quê? O que ele fez? Porque está me perguntando aqui a secretária-geral para serviços internos que vão se exteriorizar, que ele não concordava com essas coisas da igreja, e com certeza que uma delas teria sido a proibição da reencarnação, que é algo que nos traz tantos conhecimentos, assim como a comunicabilidade dos espíritos, do mundo espiritual com o mundo físico. Ele não concordava com as negociações que se faziam, porque a gente sabe muito bem que o catolicismo foi uma junção de 3 fundamentos: o cristianismo, o judaísmo, isto para atender aquilo que nós podemos chamar de romanismo pagão, né? Então, criou-se aí até uma nova palavra, a palavra já existia, mas em vez de cristãos, católicos, porque a palavra católico significa universal. Então, nesta ideia de universalizar esta doutrina, criou-se o catolicismo, e nós não estamos aqui hoje para julgar o que foi o catolicismo, até porque nós também não sabemos as nossas implicações durante todo esse trajeto, mas, enfim, nós podemos
dar graças a Deus que aí estamos com uma doutrina muito mais esclarecedora, que nos dá muito mais segurança para o presente e para o futuro. Mas, terminando ainda sobre Jan Hus, tranquilo na fogueira, dizem que ainda sorriu quando uma velhinha puxava uma haste para alimentar a fogueira, e ele teria dito santa ignorância, porque ele sabia que a velhinha estava fazendo isso não por mal, mas se diziam que era preciso queimar o diabo, né, que era assim que a Igreja Católica se expressava, ela estava dando a sua contribuição, né? Então, o catolicismo é esta doutrina tripartite, em virtude de sua formação judaica cristã, como já falei antes, com essa forte envolvência do romanismo pagão. Aqui nós temos um templo pagão, do lado esquerdo, que é uma reconstituição digital, ali com o seu espaço, com as suas estátuas, as estátuas dos seus deuses, né? E do lado direito temos a igreja, né? E ali naquela grande negociação, as igrejas tomaram o lugar dos templos, o mesmo espaço serviu para acomodar as ideias da igreja. Com isso, as estátuas dos deuses deram lugar às imagens dos santos, e o espaço já era bem propício, que a formatura é quase a mesma, né? E até alguns tipos de indumentárias são muito parecidas com aquelas que usavam os pagãos, nada tendo a ver com a sua base judaica ou cristã, que eram roupas muito simples. E, infelizmente, houve um afastamento do cristianismo dos primeiros séculos, né? Mas nós sabemos que Jesus está sempre no leme, pois ele é o responsável por este nosso planeta. Ele tem, desde sempre, enviado grandes emissários para todos os continentes. Mestres não têm faltado. Nós, provavelmente, é que nem sempre temos sido bons alunos. E Jesus, é como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso guia maior e um modelo a ser seguido. Jesus é o tutor da humanidade encarnada e desencarnada, e considerado também governador da Terra, e foi seu fundador há 4 bilhões e meio de anos, quando já era um espírito puro. Destas informações estão no livro conhecido de quase todos nós, o livro A Caminho da Luz. E nós sabemos que tudo que nós precisamos saber a respeito da vida, da nossa vida atual, da nossa vida até do passado, né? E saber a respeito das coisas de Deus, está sempre inserido nos ensinamentos de Jesus. Ele mandou vários mensageiros que trouxeram ensinamentos de grande valor à humanidade, mas ele realmente sempre foi o mestre dos mestres. Nós podemos afirmar com toda a convicção que Jesus é a ponte segura, a ponte luminosa para nos ligar a nós, criaturas, ao Criador. Daí não há erro. Embora no início eu tenha falado do princípio da incerteza e da lei da relatividade, assim em passant, mas sabemos que no que diz respeito ao Cristo, nós não podemos ter absolutamente nenhuma dúvida. Como foi anunciado antes, nosso estudo é Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita e também do cristianismo e do catolicismo.
né? Então, estes dois filósofos, com certeza mensageiros do Cristo, missionários do Cristo na Terra, e segundo nos informa Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, precursores da doutrina cristã, da doutrina espírita também, que, evidentemente, é uma doutrina eminentemente cristã. Seus ensinamentos são semelhantes. Jesus ensinava por parábolas, Sócrates usava a maiêutica. Platão, como a maioria dos filósofos gregos, usava a mitologia para expressar suas ideias. Então, maiêutica. Maiêutica era uma espécie de parto que Sócrates arrancava de cada indivíduo. O indivíduo, às vezes, fazia perguntas, ele devolvia a pergunta e pedia ao indivíduo que respondesse à pergunta que fazia. Eles chamavam isso de maiêutica, que significa parto, significa trazer à luz, né? E aqui podemos até lembrar que o seu pai era escultor e também trazia à luz grandes ícones arrancados da pedra, e sua mãe era parteira, trazia as crianças à luz. Então, ele até dizia que eu também sou parteiro, também tiro de dentro aquilo que o indivíduo tem. E a diferença é que minha mãe faz os partos em mulheres e eu faço em homens. E então, na mitologia, o que é a mitologia? A história dos deuses, e semideuses e heróis gregos. Agora, uma ligeira filiação de Sócrates. Seu pai tinha o nome de Sofronisco, era escultor, mãe é Fenerete, parteira, profissão era escultor, e desposou-se Xantipa e tinha 3 filhos. Paciência, simplicidade e domínio de si próprio. Isso era o seu caráter. E conta-se que ele estava fazendo a sua prelação para seus discípulos e passa um homem desconhecido e olha e faz a seguinte pergunta: tu és Sócrates? E ele disse: sim, eu sou Sócrates. E o homem disse: olha, tu, além de seres feio, és careca, e, além do mais, eu vejo em ti um poço de vícios. Os seguidores ficaram olhando o homem, espantados para ver a reação do mestre, e o mestre olhou o homem e disse assim: homem, realmente você me conhece. Desarmou o homem e o transeunte lá foi embora. Então, realmente, paciência, simplicidade e domínio de si próprio ele tinha. Sua missão era ensinar aos seus discípulos em praças públicas, que eles chamavam de ágora. Se dizia acompanhado por um daimon, que era um espírito. E seu ensinamento mais comentado é aquele famoso conhece-te a ti mesmo, né? Este ensinamento no qual ele baseou a sua filosofia. Então, nós, efetivamente, vemos muito a Sócrates por ter situado a filosofia sobre as bases sólidas da razão. E aqui nós temos uma imagem do templo de Apolo, lá na ilha de Delfos, na Grécia. Enfim, temos aí o que restou, não é? E era ali que se encontravam os sábios no templo de Apolo. Ali tinha as pitonisas que traziam informações e até teriam dito que Sócrates era o homem mais inteligente da Grécia. Ele ficou indignado com isso, mas ela está louca. Mas ela tinha grande crédito e as pessoas insistiram. Se ela disse, é porque tu és. E ele ficou pensando, e então ele começou a sair pela cidade e fazia perguntas aos vendedores, aos artesãos, aos comerciantes, todas as pessoas que ele encontrava, os seus colegas filósofos,
Ele fazia perguntas e depois ele observou que as pessoas respondiam qualquer coisa. E no final ele concluiu que realmente ele poderia ser considerado o homem mais sábio da Grécia, porque ele era o único que sabia que não sabia, porque os outros não sabiam que não sabiam. Ou seja, davam respostas às perguntas que ele fazia que nada tinham a ver com a pergunta feita e com a resposta correta, né? E então, só assim, por curiosidade, vemos ali em grego, mas depois está em português, gnote e salto, né? A Angélica falou muito bem, sabemos muito mais grego do que podemos imaginar, né? A Angélica nos despertou para esta curiosidade, principalmente os médicos, como sabem grego, né? Veja que esta palavra aqui, gnote, tem a ver com gnose, e o contrário, gnose que é conhecimento, né? E o contrário é ignose ou ignorância. Então, os ensinamentos destes dois mestres aí estão, e nós ficamos assim pensando, será que Sócrates disse tudo o que Platão afirmou? Ou Platão era tão amigo do mestre que falou até coisas em nome do mestre, mas que eram de si mesmo? Não sabemos, não importa. O que nos importa realmente são os conhecimentos. E agora vamos ver aqui, ligeiramente, Platão, sua filiação. Seu pai é Ariston, mãe Perictione, e pertencia a uma família nobre ateniense. Seu nome era Aristócles, mas por sua constituição física recebeu o apelido de Platão. Não confundir Aristóteles com Aristóteles, né? Platão, em grego, significa ombros largos, e por isso é que começaram a chamá-lo de Platão. Mas há muitas pessoas que dizem que não era apenas isso, porque era um homem de largos conhecimentos, então era chamado também Platão por conhecimentos largos, abastados, né? Então, o discípulo de Sócrates, depois da morte de seu mestre, empreendeu várias viagens e retornou a Atenas em 387 a.C. e fundou a academia. Olhe quanto se fala em academia no mundo inteiro, né? Esta palavra nasceu no jardim de Acadamos, onde Platão lecionava para os seus alunos, e Sócrates também, mas foi Platão que fundou esta academia, e Acadamos é o nome de um herói grego, cujo jardim onde ele lecionava tinha esse nome. Então, usamos aí esse nome de academia, vindo lá de Acadamos, o grego, onde Platão fundou a primeira academia do mundo, até onde podemos compreender, né? Ou pelo menos do mundo ocidental. Sua filosofia era a teoria das ideias, ou de como se desenvolve o conhecimento. E a República, as leis e o político são obras muito importantes de Platão. E a semelhança entre as vidas na terra de Jesus e Sócrates? Nada escreveram, o que sabemos deles foi escrito por seus discípulos, isto é, seus seguidores. Jesus dizia: descobri o reino de Deus que está dentro de vós e tudo mais vos será dado por acréscimo. E Sócrates falava da importância de conhecer a si mesmo. Jesus dividiu o tempo da humanidade ocidental em antes e depois de Cristo. E Sócrates dividiu a filosofia entre pré e pós-socráticos. Licença. Jesus foi condenado à morte por defender o amor ao próximo, o bem e a verdade. Sócrates foi condenado por, entre aspas, corromper os costumes da época, que aliás não eram bons, e por querer levar os estudos filosóficos a todos os jovens. Eles preferiam
manter os jovens na ignorância, e, por isso, não aceitavam que Sócrates os esclarecesse. Resumindo o ensinamento de Sócrates de Jesus sobre o autoconhecimento. Para nos conhecermos, precisamos, em primeiro lugar, acender aquela luz que existe dentro de nós. Despertar os valores que permanecem nos refólogos de nossas consciências. Ao invés de questionarmos o mundo, devemos questionar a nós mesmos. Porque cada um de nós é um mundo em miniatura. Tudo que existe no mundo existe também em nós. Como nos ensinou Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. E, realmente, quando ele diz o reino de Deus está dentro de vós, está nos mandando mergulhar na própria consciência. Né? E a mesma coisa fez Sócrates ao nos dizer da necessidade de conhecermos a nós mesmos. Então, aqui, Sócrates e Platão, ao se referirem a Deus, diziam: a inteligência suprema é absolutamente invisível ao homem. Todo o universo é a obra de um espírito inteligente e não do acaso. Olhem aí, olha o ensinamento aqui dos mestres. Obra de um espírito. Né? Doutrina espírita a respeito de Deus. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Seus atributos são eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. A respeito da alma, Sócrates e Platão diziam: a alma participa da natureza divina e é dada por Deus ao homem. A vida não depende do corpo, depende da alma. O homem é a união da alma e do corpo. Ela é a essência do corpo e tem a natureza das ideias. A alma é o princípio do movimento e da vida, portanto, imortal. Já dizia o padre Antônio Vieira: você quer saber o que é o espírito? Veja o que é o corpo quando o espírito não está mais nele. Né? Doutrina espírita sobre a alma. É o espírito encarnado, ser imaterial e individual que existe em nós e que sobrevive ao corpo. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Criados por Deus, terão a eternidade como prazo de evolução. Que maravilha! Então, Deus não tem pressa. A pressa é nossa para evoluirmos. E sobre a reencarnação? Sócrates e Platão diziam: se a alma, quando penetrar o corpo, não buscar manter sua pureza, quando morrer o corpo não retornará ao mundo das ideias, pois estará sujeita à transmigração para outro corpo de homem ou animal, ao qual deram o nome de metempsicose, segundo as predileções que tenha manifestado. Eu queria fazer aqui uma observação, que embora tenha se colocado ali, eles tenham colocado esta possibilidade do homem indígena voltar ao corpo de um animal, isto, a doutrina espírita nos ensina que não corresponde à verdade. Mas havia uma razão, provavelmente, para fazer isso. Nós sabemos que os gregos bebiam muito conhecimento no Egito, principalmente em Alexandria. E então, quando nos falam desta possibilidade do homem retornar numa encarnação seguinte ao corpo de animal, era para que se respeitassem os animais, porque muitas vezes sacrificavam seus animais, até por falta de alimento em casa, sacrificavam seus animais domésticos. Então, deixaram criar essa ideia, mas eles sabiam que isso não correspondia à verdade. Tanto que a palavra metempsicose não significa isso.
A palavra metempsicose significa apenas. Met significa mudança. E ampsicose é aquilo que tem vida. Então, é o espírito. Então, é a mudança do espírito, mas não diz que é para corpo de animal. A doutrina espírita sobre a reencarnação nos fala, enquanto não atingir sua evolução espiritual completa, a alma entrará no mundo espiritual denominado de erraticidade e esperará por uma nova oportunidade de voltar a este mundo. Será sempre uma oportunidade de progresso através de provas, expiações e aprendizados. E sobre a riqueza, Sócrates e Platão diziam, é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si. O apego aos bens materiais é a perda da alma. Eu acho que eles foram muito duros. A doutrina espírita, com certeza, que vai nos aliviar um pouco neste sentido. É uma prova mais difícil do que a pobreza. Apenas é mais difícil, porque pode provocar o apego aos bens materiais e retardar o acesso aos bens espirituais. Então, aqui está perfeita. Pode acontecer. Mas nós sabemos que existem muito ricos que estão fazendo muito bem, são muito desapegados, né? Eu até costumo brincar quando falam que a prova da riqueza que é muito difícil, eu costumo dizer que eu até gostaria de viver essa experiência. Tem outros exemplos. O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do item 4, que fala, Kardec se refere a Sócrates e Platão, efetivamente como precursores da ideia cristã e da doutrina espírita. E no item 10 diz, o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Ora, sabemos que isto já faz muito tempo que se falou, está muito compreensível, mas ainda não se falava de perispírito. E depois nós tivemos Leon Denis, Gabriel Deleuze, depois o mais recente, André Luiz e outros que nos falaram maravilhosamente, de uma maneira muito clara, a respeito do perispírito, aquele corpo ao qual Paulo, apóstolo, deu o nome de corpo espiritual. E as marcas, efetivamente, ficam nesse corpo espiritual. E no item 19, diz o seguinte, se os médicos são mal sucedidos, é que tratam da maior parte das moléstias sem tratar da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Mas já há muito médico tratando da alma, né? Sabemos sempre, temos que nos referir sempre quando é que as obras foram publicadas, né? Nós hoje temos grandes médicos, grandes psicólogos e psiquiatras cuidando dessa parte da alma. E aí agora vamos falar um pouco do julgamento de Sócrates, as acusações feitas a Sócrates. Acusavam-no de corromper a juventude por querer convencê-los de que deveriam cuidar mais da alma e menos do corpo e das riquezas, né? Ensinar que os haveres não vêm da virtude, mas da virtude vêm os haveres e todos os outros bens. O que é a virtude? A virtude é a força superior, né? E, logicamente, quando há essa força superior, todos os haveres, sejam eles de que gênero forem, virão naturalmente. Em sua defesa, Sócrates tranquilamente afirmava: estais cometendo uma falta contra os dons da vida. Se esperasseis mais um pouco, a natureza faria o que quereis fazer,
pois já tenho mais de 70 anos. Quer dizer, ele estava condenado à morte, e ele aqui diz claramente que podiam ter um pouco mais de paciência, porque um homem com 70 anos ou mais naquela época não levaria muito tempo a morrer. E por isso ele diz que a natureza faria aquilo que eles queriam fazer. Mas ele diz, mas a morte, desculpa a rudeza da expressão, não ligo mais a importância do que a um figo podre, mas a não cometer uma injustiça dou o maior valor. Não aceito a compra da minha liberdade em troca do silêncio. Um filósofo proibido de falar já é um homem morto. Até eu, se não me deixasse falar, eu acho que eu morria. Imagina, Sócrates. Sócrates, efetivamente, não temia a morte, mas dava o maior valor a não cometer uma injustiça ou impiedade e a não negar o que considerava verdade. Realmente, se o que ele considerava verdade negasse, não teria valido nada tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele ensinou. E aqui nós vemos ele já tomando a cicuta. Fazer isto com absoluta tranquilidade. Era um indivíduo de conhecimentos muito elevados e, com certeza, que não tinha medo da morte, porque ele sabia que a morte é vida. Vida é, às vezes, em abundância, muito mais abundante do que a vida no corpo físico. Então, ele reagiu tranquilamente. Há pessoas que dizem, mas ele bebeu, não precisava beber, isto não foi suicídio? Não. Era um grande mestre, precisava deixar uma grande lição e ele deixou, se submetendo a esta situação, mas o que ele disse foi preservado graças à sua coragem. Ainda disse, a morte não é o fim de tudo. Somente aqueles que viveram uma vida funesta têm esperança de que a morte seja o fim de tudo. E tem uma expressão da qual eu gosto muito. A sabedoria está em não pensar que sabes o que não sabes, e ajuizado serás, não afirmando saber aquilo que ignoras. Esta realmente é uma frase primorosa, que nós devemos ter muito cuidado em afirmarmos coisas que nós não temos certeza, né? Mas queria aproveitar que ainda temos uns 5 minutinhos, me parece, aqui pela nossa contagem. Então, queria contar aqui uma história, esta, posso dizer onde está no livro Os Filósofos, de Herculano Pires, que conta que Sócrates estava com seus discípulos fazendo as suas preleções e a esposa Xântipa era muito agitada, andava sempre num frenesi tremendo, achava que ele falava que isso não servia para nada e achava que ele devia estar na marmoraria trabalhando. E imagino que depois de vários impropérios, ela subiu os degraus da escada e, chegando no patamar, pegou o cântaro de água que trazia da fonte, que trazia à cabeça, e jogou na cabeça de Sócrates. Os alunos ficaram olhando para ver a reação do mestre. E o mestre simplesmente disse o seguinte: vocês não viram o trovão? Então, depois do trovão, vem a água, né? Vem a chuva, né? Era esse homem com esse caráter, com essa paciência, com essa tranquilidade. Mas eu queria ainda contar uma outra historinha de Platão. A gente diz historinha, mas é história mesmo. Diz historinha por causa do tempo, né? Parece que historinha é mais curta que história. Mas é o seguinte, Platão, esse tal dos ombros largos e de largos conhecimentos, era, como dissemos há pouco, era um homem de família abastada. Ele soube que havia um
contemporâneo dele, um filósofo também chamado Diógenes, que era muito sábio, que surpreendia pelo seu saber. Então, quis conhecê-lo. Diz, eu vou visitar esse homem. E foi-lhe dito, mas você não tem como visitá-lo. Ele mora numa casinha que é tipo um tonel, nem cabem lá dentro. Você que é grande, não cabe lá. Então, ele diz, bom, então, fazer o seguinte, vou convidá-lo para vir à minha casa. E Diógenes aceitou o convite e lá foi ele ver aquela casa fantástica. Ele não foi para ver a casa fantástica, ele talvez nem soubesse, mas o que importa é que quando ele ia entrar, a porta que Platão abre para ele, ele olha aqueles tapetes no chão, nas paredes, uma coisa suntuosa, né? Rica. E ele disse, Platão, eu não vou entrar, não. Eu não vou pisar na sua vaidade. E aí Platão, um filósofo, tem sempre a resposta pronta para o outro, né? Disse assim, Diógenes, entre, porque você é um indivíduo tão humilde que você acaba sendo vaidoso por causa da sua humildade. Entre e fique à vontade. Né? Então, esta é a história de Platão. E 1 minuto, 2, o que é que temos? Não temos mais nada, ou encerramos? Já encerramos? Não tem problema, podemos encerrar. Pode ter mais 1 minuto, não tem problema não. Mais 1 minuto? Mais 1 minuto, mais uma história, tá boa as histórias, pô. Diz que Sócrates tinha um vizinho que enchia a paciência dele. Ao invés de dizer, bom dia, Sócrates, bom dia, professor, ele olhava Sócrates e dizia, bom dia, tu já conheces a ti mesmo? Achava que esse negócio de conhecer a si mesmo era uma brincadeira, que não tinha nenhum valor. E até que sempre repetia isso. Então, já conheces a ti mesmo? Quer dizer que eu não me conheço, não é, Sócrates? Não, você precisa se conhecer, sim. Mas, olha, ao você fazer isso, eu recomendo que você faça com parcimônia, porque se você não o fizer com uma certa parcimônia, com um certo cuidado, você pode se desiludir. Vá devagar nessa questão. Né? Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Então, encerramos aqui. Obrigado a todos que nos ouviram e obrigado antecipadamente àqueles que vão nos ouvir no futuro. Tá Com bom? certeza. Antes, nós fazíamos palestras que não eram gravadas e se perdiam na história, né? As pessoas, puxa, mas que palestra boa que o Luiz fez sobre Sócrates e Platão, e aquilo não fica na nossa memória para sempre. Mas agora não, agora fica registrado no site, a pessoa quer relembrar, quer fazer um estudo sobre Sócrates e Platão, tem lá uma palestra pronta onde ele pode também fazer os seus estudos. Então, a pandemia está deixando muita coisa de bom para o futuro. Porque todas as casas espíritas estão se adequando nas palestras virtuais, fazendo estudo e mais. Nós agora não podemos nos negar a fazer palestra numa casa que fique longe. Olha a economia que as casas que estão longe, que queria trazer um palestrante de outro estado, tinha que pagar passagem, hospedagem. Agora não, ele lá da Bahia faz a palestra para o Rio de Janeiro e assim vai levando. Então, é um legado que vai deixar esse isolamento social, vai deixar um bom legado. E as casas também vão se adequar em fazer as palestras e transmiti-las ao vivo, para quem não pode estar presente naquele dia, vai ficar muito coisa boa. Nós não podemos reclamar, não, porque a gente sabe que Jesus está no controle e ele só quer o que é melhor para a humanidade. Então, se é isso que estava programado para a gente, nós temos que passar sem murmurar, sem blasfemar contra Deus pelo que estamos passando e tendo fé. Tendo fé porque se tínhamos que passar por uma grande transformação, que tenha sido essa silenciosa guerra, e não uma guerra com bombas e bombas, que talvez matasse até menos do que isso, mas a destruição seria muito grande. Sendo assim, não.
Deus sabe o que faz. Não é isso, Luiz? Obrigado, Luiz. Muito legal ouvir o nosso presidente. Ah, que Muito nada. bom. Nós ficamos agradecidos por você, Luiz, fazer essa palestra para a gente, esse brilhante estudo aí sobre aquele tema que você gosta de falar, que é sobre Sócrates e Platão. Tá? Então, dá uma boa noite a todos que estão assistindo e bom dia, boa tarde, boa noite, como diz nosso amigo Iceu, para todos aqueles outros companheiros que assistirão à frente a nossa palestra no nosso site cristófilos.org. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus e que a gente possa conversar assim com Jesus. Querido Mestre Jesus, queridos irmãos espirituais, que possamos ser gratos por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que recebemos como dádiva vinda do nosso Pai Criador. Sabemos que atravessamos dias difíceis no ano de 2020, mas nada é comparado àqueles atravessados em outras épocas, onde a ciência e a tecnologia ainda engatinhavam na humanidade. Então, Deus, na sua infinita bondade, trouxe a dificuldade, mas também nos preparou muito bem para enfrentá-la. Então, gratos por tudo que recebemos, agradecemos a Deus, a Jesus e a todos esses mentores espirituais que nos amparam em todos os momentos da nossa vida. Fica conosco, ampare a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Bom, então, meus amigos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade no nosso ciclo de palestras aí através da nossa plataforma Zoom, com exibição no nosso YouTube. Um abraço grande a todos. Luiz, uma boa noite. Fiquem bem.